você que se divertiu com o nosso último episódio sobre as 4 correntes de interpretação da sobrestadia, teve Gafe. muitas gafes no meio da gravação, até o finalzinho eu não perdi a oportunidade. É, Agora chegou a hora da gente dar um ajuste nisso tudo e retomar o tema falando sobre cláusula penal. Essa é uma das correntes de interpretação da sobrestadia que hoje o Rodrigo vai trazer para a gente. E aí, Rodrigo, tudo bom? O que a gente tem hoje para falar sobre essa corrente? tudo bem, vamos lá. Vamos tentar entender o que é a cláusula penal, que, diferentemente do adicional de frete no Brasil, já tem um certo nicho de pessoas que entendem a aplicação dessa interpretação na sobrestadia no Brasil. Só para a gente ilustrar, por exemplo, tem um desembargador, eu não sei se ele está ativo ainda, acredito que ele esteja, que é o desembargador Risato Nunes. Ele se tornou um grande defensor dessa corrente interpretativa e que ela merecia maior atenção e maior, vamos dizer assim, apreço, não é? Porque existe um entendimento assim meio sem criticidade, acrítico, que já entende que é indenizatório, mas não analisa a fundo as outras correntes interpretativas, que é o que a gente está fazendo agora. Bom, a corrente que defende que a sobrestadia é a cláusula penal, ela vai dizer o seguinte, que, ok, a sobrestadia ela não é principal, não pode ser equiparada ao principal, como defende o adicional de frete, e só que assim, ela é uma cláusula acessória, uma cláusula penal, né, como o próprio nome diz, é uma cláusula penal, e só que tem uma diferença em relação a outra corrente indenizatória. Ela vai dizer o seguinte, que para que a sobrestadia possa ser cobrada, você precisa demonstrar a culpa do importador ou do exportador por aquele evento. Ou seja, não é uma responsabilidade objetiva. Não existe objetividade na responsabilidade. A responsabilidade ela é subjetiva. Então, quando a gente fala de culpa, a gente está falando de 3 elementos: imprudência, imperícia e negligência. Então, o armador, para que ele cobre o importador ou exportador, não basta que haja a demonstração do atraso. Ele tem que provar que o importador ou exportador agiu com culpa dentro desses 3 elementos: que ele foi imperito, que ele foi imprudente ou que ele foi negligente. Essa é uma corrente interessante, não é a mais adotada, porque uma vez que a sobrestadia no Brasil, ela na sua praticamente totalidade é demurrage, como a gente já explicou, quem não sabe a diferença de detention e demurrage, tem um vídeo no canal, mas ela está dentro da modalidade de demurrage, então os valores já estão prefixados. Então não tem apuração, não existe uma apuração. Os danos, eles já são pré-liquidados. É assim que a doutrina inglesa se refere. Pre-liquidated damages, é assim que ela se refere. Então, os danos já estão apurados. Você não tem que ver qual que é a parcela de culpa, o que aconteceu, qual foi o dano praticado, a extensão do dano. Mas, de novo. Então, não é necessário se apurar o quanto indenizatório. Não é preciso. Então, a primeira coisa que já não pega a cláusula penal no Brasil é por isso, porque só tem demurrage, não tem detention no Brasil. Não existe detention de container no Brasil. Coloquem isso de uma vez por todas na cabeça. Não é na exportação, é exportação. Não, não tem detention no Brasil de container, de modo geral, porque está tudo prefixado, inclusive na exportação. Então, a cláusula penal não pega no Brasil, não pega bem. E o segundo argumento que se utiliza para dizer que não vale a cláusula penal é que a responsabilidade é objetiva. O armador não teria que provar a culpa, porque isso, vamos dizer assim, se distanciaria da realidade. Porque imagina, se o armador tivesse que provar a culpa todas as vezes que ele cobra sobre essa dia, seria muito difícil ele ser indenizado por esse valor. Seria muito difícil ele receber um valor
que corresponde ao prejuízo que ele teve. Porque, assim, é difícil comprovar culpa nesses casos, né? Então, a jurisprudência, principalmente, ela foi responsável por consolidar esse entendimento de que não precisa demonstrar a culpa. Mas ela é interessante porque, quando a gente for falar da próxima corrente interpretativa, ela é interessante porque ela nos leva à reflexão. Ok, a responsabilidade pode não ser subjetiva, mas o que representa uma responsabilidade objetiva? Porque o que a gente vê é como se excluísse a questão da responsabilização, da ideia de responsabilidade. Não é porque ela não é subjetiva que ela é absoluta. Então, ela nos leva a essa ponderação, essa pausa, esse ponto que a gente dá um passo para trás e reflete. Não, mas se a gente adotasse aqui a interpretação da cláusula penal, como é que seria isso? Como é que eu poderia comprovar a culpa? A imperícia, a imprudência ou a negligência? Então, essa reflexão ela é importante para a gente fazer essa ponderação de que a responsabilidade ela precisa ser analisada. Qual que é o nexo causal, né, entre a conduta e o que teve de resultado? Porque muitas vezes existe um fortuito, existe um caso fortuito ou de força maior, existe alguma situação que deve ser apurada. Então, essa reflexão que a corrente interpretativa da cláusula penal faz, ela é importante nessas situações, que aí sim a gente tem que ver. Sem dúvida, é muito interessante isso que você traz, Rodrigo, porque o que a gente vê é muitas vezes a incidência da sobrestadia em casos em que pode-se discutir uma excludente de responsabilidade, Sim. né? Que a sobrestadia foi gerada por uma vontade, por um fato externo que fugiu da vontade do usuário, por exemplo. Ele agiu com perícia, com prudência, ele Uhum. teve toda a cautela em criar uma logística bem feita, só que ele foi surpreendido com uma greve, com uma manifestação, A né, guerra, uma guerra. agora, né? E aí, como é que fica, né? Ou uma paralisação, né, qualquer Então, assim, como é que fica essa situação? Ele vai ser penalizado por algo que ele não deu causa? Então, é interessante essa discussão entre responsabilidade objetiva e responsabilidade absoluta, que não se discute Uhum. muito a respeito disso, né? Não quer dizer que só porque não é responsabilidade subjetiva, que é responsabilidade objetiva, que não tem que ter a prova do dano. Pronto. Prova do dano, prova do atraso, É, isso aí. coisa básica, né? Maravilha, olha, foi ótima a discussão. E para você que ficou até o fim aqui com a gente, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre a terceira corrente de interpretação da sobrestadia, que será sobre indenização. Essa é uma corrente muito praticada e a gente vai discutir a respeito disso no próximo vídeo. Fique atento que logo menos, ativa aí o sininho aí na sua tela, que você, assim que sair esse vídeo ou os próximos dentro da nossa programação, você vai acompanhar na hora, tá bom? Obrigada, Rodrigo. A gente se fala. Até mais.